se você pudesse ir à minha terra, lá há um profeta que lhe curaria. E ela deve ter falado mais. Ela deve ter falado mais. E óbvio que Naamã sabia também que esse profeta era profeta do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. Porque quando ele é curado, vejam aí o versículo 15. Quando ele é curado, olha o que ele declara. Eis que agora sei que em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Ele reconheceu que sua cura foi uma cura operada por Deus, embora por meio do profeta. Graças ao testemunho daquela menina, graças ao testemunho daquela jovenzinha que falou para ele, ó, se puder ir à minha terra, lá tem um profeta de Deus que pode lhe curar. Meus irmãos, quantas pessoas ao nosso redor precisando de cura. Muito mais do que cura física, de cura espiritual. É interessante que nos profetas, principalmente no profeta Isaías, a lepra é para simbolizar uma outra enfermidade pior. A lepra é usada para simbolizar a enfermidade do pecado. Tantas pessoas ao nosso redor precisando de cura. Tantas pessoas ao nosso redor precisando do nosso testemunho. Do nosso testemunho a respeito do Deus vivo. Do nosso testemunho a respeito de Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos preocupados somente com os nossos problemas. Muitas vezes até nós chegando àquele ponto realmente do desânimo. Muitas vezes nós olhando só para nós mesmos e deixando de testemunhar para as pessoas ao nosso redor. Testemunhar de Jesus Cristo, testemunhar do Deus vivo, que transforma, que salva, que dá verdadeira esperança. Porque estamos tão preocupados com a nossa própria adversidade, quando somos, na realidade, abençoadíssimos. Quantas pessoas marchando a passos largos para a morte, para a perdição eterna. Nós não podemos ficar olhando para os nossos problemas, fraquejando na fé e deixando de testemunhar. Não. A adversidade não deve diminuir a nossa fé. Pelo contrário. É na adversidade que a nossa fé é provada. É na adversidade que a nossa fé cresce. Cada vez que passamos por problemas, a nossa fé está sendo provada e, portanto, ela está sendo aumentada. Tem gente que às vezes nós vamos orar, né? E vamos nos acostumando a usar determinados chavões, né? Determinadas expressões que nós vamos repetindo em oração, às vezes não estamos nem pensando no que estamos falando. Né? Ouvimos algum irmão orar, usar aquela expressão, e aí começamos a repetir também quando oramos, igual um papagaio. Né? E uma delas é aquela assim: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé. Sabe o que você está pedindo? Sabe o que você está pedindo quando ora assim?
Sabe o que você está pedindo quando você ora assim? O quê? Senhor, manda problema para mim. Senhor, manda problema assim. Porque nossa fé cresce nessas situações. Quando vai tudo bem, nossa fé está lá. Stand-by. Quando vem os problemas, nós temos que exercitá-la. E aí que ela vai crescer. Tem gente que não pensa muito bem nisso, aí vem os problemas. Aí que nossa fé é realmente exercitada, aí que ela cresce. A Bíblia não promete uma vida sem problemas, não. Pelo contrário. Mas a Bíblia diz que Deus está conosco. Deus está conosco. E aquela jovenzinha sabia que Deus estava com ela. E na sua adversidade, ela testemunhou da sua fé. Meus irmãos, quantas pessoas ao nosso redor precisando do nosso testemunho? Quantas pessoas ao nosso redor precisando ver que nós realmente somos de Cristo? Quantas pessoas ao nosso redor precisando ouvir as nossas palavras? Nós precisamos deixar de olhar só para os nossos problemas e precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor. Jesus, a última vez que visitou Jerusalém, a palavra de Deus diz que Jesus, ele olhou para a cidade, olhou para o povo e chorou. Porque eram como ovelhas sem pastor. Quando Jesus visitou Jerusalém pela última vez, o que estava prestes a acontecer com Jesus? Hein? Quando Jesus visitou Jerusalém pela última vez, escola bíblica dominical, irmãos, lembrem aí, seria crucificado brevemente. E ele estava ali preocupado com isso, porque ele seria crucificado brevemente? Não. Ele olhou, foi ao redor e chorou, compadecido com o povo que eram ovelhas sem pastor. Meus irmãos, nós precisamos fazer como essa menina. Nós precisamos fazer como Jesus. Esquecer um pouco dos nossos problemas e olhar mais para as outras pessoas. E testemunhar com fé, e testemunhar da nossa fé para as outras pessoas, como aquela menina fez. Eu queria chamar a atenção que, além de ser um testemunho de fé, foi também um testemunho que ela deu com bondade. Testemunho com bondade. Ela podia estar muito satisfeita da vida que aquele homem estivesse leproso. Quem era aquele homem? Era a causa de toda a sua desgraça. Quem era aquele homem? Era a causa de toda a sua adversidade. Está leproso? Merece. Bem feito. No lugar dela, quem sabe nós agiríamos assim, não é? Bem feito, é Deus. E eu acho incrível, meus irmãos, como tem crente que se alegra às vezes com a desgraça dos outros. Eu acho incrível como é que tem crente que às vezes ainda diz assim, é bem feito, é a mão de Deus. Deus é Deus de misericórdia. Ele é justo juiz, sim. Mas a Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do pecador. A Bíblia diz que ele quer o arrependimento de todos. E é por isso que ainda não veio o juízo final. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus diz que ele não retarda a sua promessa do juízo, mas antes quer o arrependimento de todos os homens. É esse o nosso Deus. Deus não quer que o ímpio pereça,
sem salvação. Mas tem crente que tem esse tipo de atitude, que tem rancor no seu coração, tem ódio no seu coração. É pecado. Tira o lixo. Se arrepende, pede perdão a Deus. Tira o lixo do seu coração, se esse é seu caso, meu irmão. Nós temos que ter compaixão, nós temos que ter misericórdia, como Deus tem. E aquela menina tinha o seu coração cheio de compaixão, de bondade. Aquele homem era a causa de todos os seus problemas, de toda a sua tristeza. Mas além de um testemunho de fé, ela deu também um testemunho de bondade para aquele homem. Está leproso? É? Bem feito, continue na sua lepra. Não! Ela falou para aquele homem, olha, você pode ser curado. Deus pode te curar. Vai lá na minha terra e procure o profeta de Deus. Quanta bondade daquela menina. Não desejou o mal de quem lhe fez mal. Pelo contrário, desejou o bem, quis o bem de quem lhe fez mal. Quanta bondade. Nós também, meus irmãos, precisamos dar testemunho de Cristo. Testemunho de Cristo envolvido sempre em bondade às outras pessoas. Não é? Romanos capítulo 12, versículo 20. Os irmãos leiam, por favor, abram suas Bíblias. Romanos capítulo 12, versículo 20. O que diz aí a palavra de Deus? Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. O crente não faz inimigos. O crente não se torna inimigo de ninguém. A palavra de Deus diz, enquanto estiver em vós, tende paz com todos. Mas às vezes há pessoas que elas querem se tornar nossos inimigos. Aí o que nós vamos fazer com essas pessoas? A palavra de Deus deixa muito claro, se ele tiver fome, dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá água para ele. Qual vai ser o resultado disso? O versículo continua e diz, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. O que quer dizer isso? Você vai fazer a consciência dele queimar. Você vai fazer a consciência dele funcionar. Puxa vida, eu estou perseguindo essa pessoa, estou perseguindo esse crente, estou fazendo mal a ele, estou desejando o mal a ele. Eu disse palavras tão ásperas para ele, disse palavras tão duras para ele, e na hora que eu precisei, ele me socorreu. Eu acho que eu preciso pensar, eu acho que eu preciso mudar de atitude. Vamos fazer a consciência da pessoa funcionar, vamos amontoar brasas sobre a sua cabeça. É o que a Bíblia diz. E aquela menina fez isso, exatamente isso, né? Aquele homem era o seu inimigo. E quando ele precisou, ela estava lá, né? Mateus 5,16, é o último texto que nós vamos ler. Mateus capítulo 5, versículo 16. Palavras do Senhor Jesus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? Vossas boas obras glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E foi o que aconteceu com aquela menina, né? Nós lemos aqui o versículo 15. Naamã, depois de curado, declarando, agora sei que só há um Deus, o Deus de Israel.
Deus foi glorificado por meio das boas obras daquela menina. Quando nós testemunhamos com bondade, Deus é glorificado. Meus irmãos, vamos sempre lembrar disso. Mesmo no meio dos nossos problemas, das nossas adversidades, vamos dar testemunho de fé. Vamos testemunhar com fé as pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo com problemas, com dificuldades, vamos testemunhar com bondade as pessoas que estão ao nosso redor. Assim brilhe a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos cantar então, brilha no meio do teu viver. Vamos ficar em pé para cantarmos esse hino.